Ao vivo, pessoal. Salve loucos da Telecom. Estamos ao vivo para todo o Brasil nessa noite para mais uma live especial. Obrigado você, provedor de internet, que estava esperando essa live aqui começar. Obrigado você, técnico, engenheiros, amigos engenheiros presentes aí também. Sei que vai ter muito engenheiro assistindo essa live aí. Muito obrigado pela sua presença. Quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, isso é muito importante, nos ajuda muito, tá? Eu vou pedir a sua participação também na live de hoje, eu quero que você comenta aí as suas dúvidas, certo? Você técnico, engenheiro, comenta as suas dúvidas, interaja na live, debata aí nos comentários que a gente vai estar de olho em tudo e vamos responder algumas perguntas de vocês também. A gente vai trazer uma live especial hoje aqui para vocês com Ulisses Costa e da Vanax Telecomunicações, nosso grande parceiro aqui do canal, e também com Emanuel Mota, presidente do CREA Ceará. E a gente vai trazer o tema: somente um engenheiro pode regularizar um provedor? Fica aí que você vai saber já já. Deixa eu chamar aqui os meus convidados. Deixa eu agradecer todo mundo aqui que já deixou o like, que já está presente aqui. Grande Felipe presente aqui na live, né? Jorge Luiz Sena também. OPN Sistemas presente aqui. Uma ótima noite para todos vocês. Deixa eu chamar aqui os nossos convidados. Deixa eu adicionar aqui Ulisses e o Emanuel. Boa noite, senhores. Tudo bem? Emanuel, acho que só o seu microfone que está... Opa! Pronto. Aí, maravilha. Boa noite, senhores. Obrigado por ter aceitado fazer essa live aqui com a gente hoje, né? Um tema bem interessante aí para os provedores de internet. Obrigado, Ulisses. Obrigado, Emanuel. Eu queria passar agora a palavra para vocês se apresentar. Né, Ulisses, pode ser começando pelo Ulisses. O Ulisses sempre, a gente todo mês está trazendo uma live aqui junto, né, Ulisses? E eu queria que você se apresentasse um pouquinho aí, desse um brevezinho de você aí, e depois o Emanuel. Joia, Thales. Boa noite a todos, boa noite, Thales, boa noite, Emanuel. Né? Eu quero falar assim, da alegria, Thales, de estar aqui em mais um encontro com vocês, com o Dr. Telecom, e me apresentar mais uma vez, né? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Ulisses Costa, eu sou engenheiro eletricista, sou diretor da empresa Vanax Telecomunicações. A Vanax é uma empresa que atua no mercado há 17 anos, e eu tenho, assim, uma alegria de reconhecer que a Vanax, a gente tem escolhido o caminho certo, né, para estar no mercado pela internet, que é buscar pela verdade mesmo. A gente, assim, nesses 17 anos, uma coisa que a gente vê, assim, muito comum no setor de provedor, que é um setor que ele cresce muito rápido, está em expansão, né? Agora, com esse atual momento que a gente está vivendo, apesar de todas as dificuldades em termos de saúde pública, né, de todos nós, mas é um momento que os provedores têm crescido, né, o mercado diante das demandas do trabalho em casa. Então, uma coisa em comum que a gente vê nesse mercado é que, assim, diante do crescimento de provedores, surge de tudo, né? Surge, assim, inclusive, fornecedores que oferecem soluções mágicas, soluções rápidas, né? E a gente vê, assim, um trabalho, nesses 17 anos, né, de estar alertando o setor, que muitas vezes o certo é dar um caminho um pouco mais difícil, um pouco mais comprido, mas tem a garantia do certo. Muitas vezes pegar o atalho, parece que resolveu ali, e lá na frente o provedor, ele se encontra com um problema, uma multa, um órgão fiscaliza, né? E uma dessas pautas nossas é justamente a questão do CREA, né? Há alguns anos, agora recente, não lembro a data, houve uma divisão, né? Porque técnicos e engenheiros, da Emanuel pode, de repente, trazer isso melhor, se puder, estavam todos vinculados ao CREA. E, em um certo momento, não sei se tem 3, 4 anos isso, se separou. Então, técnicos foram para o CFT, engenheiros ficaram no CREA, permaneceram no CREA, e surgiu, a partir daí, uma série de comentários, né, de que, assim, tem alguns que eu acho que são equívocos, tem outros que acham que são fake news, tem outros que acham que é má fé, né, tem pessoas que lucram, às vezes, né, com notícias que não são verdadeiras. Então, eu fico feliz, tá, de estar aqui nesse lugar, né, trazendo os órgãos, né, que a gente possa trazer também concessionária de energia elétrica, que a gente possa trazer a Anatel, né, e eu estou aqui à disposição para isso. Então, é uma alegria, né, estar aqui e estou à disposição. Obrigado, Ulisses. Obrigado. Emanuel, tudo bem, cara? Boa noite. Mais uma vez, obrigado aí por ter aceito participar aqui dessa live aqui com a gente. Uma live, como eu falei, bem importante, com um tema bem importante para os provedores, né, de todo o Brasil. E se você pudesse apresentar para a gente, Emanuel, falar um pouquinho sobre você.
Obrigado, Thaleson. Boa noite aí a seus seguidores e inscritos no canal. Até estava falando há pouco aqui da admiração do meu filho quando viu, ele é um youtuber e tal, você vai participar, pai? Show! Vou participar sim, já está gritando aqui. Vou participar sim, foi uma satisfação estar aqui com vocês hoje, comunicando, trocando ideias, informando. Eu sou Emanuel Mota, atual presidente do CREA Ceará. Cheguei no CREA em 2018, foi minha primeira eleição, minha primeira vez que eu ocupei um cargo de gestão dentro do sistema Confecrea. Tive outras experiências no passado, como prestador de serviço, como conselheiro, uma vez como conselheiro, e cheguei agora com uma ideia de revolucionar o sistema, trazer o sistema arcaico, o sistema conservador para os dias atuais e, quem sabe, até dar uma planejada, né, fazer um planejamento para que ele entre em dias de vanguarda. A gente vive um momento aí de crescimento exponencial, um crescimento exponencial de tudo, né, a internet, que vocês na área de telecom estão vivenciando isso muito mais fortemente nos últimos 18 meses, né, com essa questão da pandemia, todo mundo foi para casa, hoje passou a ser... Antes, você tinha que convencer uma pessoa a participar de uma reunião virtual, hoje não, é lugar comum, o convencimento não é mais necessário, a live, esses conteúdos hoje, dificilmente você assiste uma televisão nos canais convencionais, é tudo por streaming, então a gente está vivendo um novo mundo. Então, eu trouxe essa movimentação para o CREA, justamente para tentar aí diversificar tudo isso, tá? Tenho 4 anos, sou engenheiro civil, mas como presidente de CREA, eu costumo assinar apenas como engenheiro. Eu sou o engenheiro Emanuel Mota, que estou representando mais de 300 categorias profissionais aqui no estado do Ceará. Estou aqui disponível a vocês, já que o tema me é familiar. Lá nos primórdios dos anos 2000, quando a internet entrega de escada, tive um provedor de internet em sociedade até com meu pai, lá numa cidadezinha aqui do interior do estado do Ceará, cidade de Itauá, e me sinto muito confortável aqui com vocês hoje. Que bom. Você permite fazer uma pergunta, Manuel? Fica à vontade, eu não vou responder tudo. Eu não sei se vai ser o que vocês querem escutar, mas a gente vai responder tudo. Você permite, Thales? Você possa? Claro, com certeza. Manuel, você falou que você foi produtor de internet no início dos anos 2000. Você lembra do ano exato, assim? 2001, 2000, no ano 2000, precisamente. 2000? Olha... 2000 e 2001. Eu quero fazer um comentário seguinte. De um certo modo, se você fosse aqui da Bahia, porque na Bahia é o seguinte, eu montei o provedor em 2004, né? E na época, Manuel, que eu montei o provedor, assim, muitas pessoas conhecidas minhas, né, falaram assim, rapaz, você se forma em engenharia para montar provedor de internet, porque parecia que provedor era algo que as pessoas achavam que era coisa, assim, de passar um cabo para casa do vizinho, né? E aí eu costumo dizer, assim, que até onde eu saiba, eu sou um dos primeiros, assim, engenheiros na Bahia a me ligar aos provedores de internet. Então, se você fosse da Bahia, eu já ia achar alguém um pouco mais antigo que eu. Na verdade, eu defendo que a gente não deve menosprezar serviço de engenharia, né? Se você vai fazer um muro de uma casa que seja, uma pintura, você tem que contratar um engenheiro para fazer isso, certo? Você não pode chamar preso um pintor. Você vai botar um provedor de internet, você tem que ter acesso ali a um engenheiro de telecom, um engenheiro eletricista que vai fazer o seu trabalho. Esse menosprezo do serviço de engenharia é que acaba resultando numa desvalorização profissional, né? Eu sempre costumo botar isso como bandeira e faço questão de, em todos os meus negócios, envolver a parte técnica aí da engenharia como um pilar central. Bom, é o que a gente falou um pouco mais cedo, né, Manuel? A gente fica doente, a gente vai procurar um médico, né, cara? Vamos procurar um... Eu disse, às vezes a gente fica, eu vi vocês comentando aqui há pouco nas apresentações, questão de um técnico, de um engenheiro, se contrata um, se contrata o outro. Eu costumo dizer o seguinte, você está doente, você procura quem? Procura um médico. Você não vai procurar ali, sem menosprezar as profissões, claro, mas é um fato. Você não vai procurar um técnico de enfermagem, um enfermeiro, você procura um médico. Não tem auxiliar médico. Se você está com um problema agora, fazendo a declaração de imposto de renda, você procura quem? Um contador. Você não vai procurar uma pessoa qualquer. Está com problema na justiça, é um advogado. Aí você vai fazer uma reforma na tua casa. Aí, Thales, me diga aí um pedreiro aí, cara.
Ulisses, eu estou com um problema aqui na minha internet, me indica aí um cara que mexe com os cabos aqui para passar. Então, isso não tem sentido. A gente tem que mudar tudo isso, a gente tem que mudar e repetir isso, acaba mudando o senso comum, e eu defendo que a gente tem que fazer isso sempre. E você está de parabéns aqui, o seu canal impulsiona cada vez mais essas falas. Obrigado, Emanuel. Obrigado. Agradeço o Ulisses também por me dar essas oportunidades aqui, cara. Bom, vamos começar então aqui a nossa live, né? A gente tem algumas perguntas aqui, né? Para essa live aqui ser direcionada, ser mais direta no assunto, até mesmo provedor de internet, né? Só deixar claro, pessoal, depois esse áudio aqui, tá? Dessa nossa conversa, vai estar lá no Deezer, Spotify. Então, se você utiliza alguma dessas plataformas, entra no carro, escreve Loucos da Telecom na sua plataforma de áudio, já vai aparecer nosso podcast, você vai poder acompanhar esse áudio lá, tá? Bom, tudo bem? Posso começar aqui com as perguntas? Pode, sim, fica à vontade. Perfeito, obrigado. Eu tenho algumas direcionadas para o Emanuel e também para o Ulisses, tá? Eu quero começar já com a do Ulisses. Obrigado a todo mundo que chegou aí também na live agora aí. Pode mandar sua pergunta aí nos comentários. Depois a gente vai separar algumas no momento certo aí e respondendo elas, tá bom? Então, Emanuel, tá? Tem algumas perguntas aqui, tá? No que se refere às regras para o registro de empresas, né? Visto de engenheiro, vínculos de responsáveis técnicos, certo? Era aí, vou pegar minha perguntinha aqui, tá? Visto de engenheiros visto de engenheiro e vínculos de responsáveis técnicos. Cada CREA possui a sua própria legislação ou todos obedecem à legislação do CONFEA, né? Eu te amo CONFEA. Todos os CREAs. Uhum. Thales, assim, existe, na verdade, não é CREA nem é CONFEA, é o sistema CONFEA-CREA mútuo. São três grandes CNPJs, né, vamos dizer assim, três grandes institutos dentro do sistema, e o CONFEA, ele é o responsável por fazer toda a normatização. Tudo que você vê de resolução, decisão normativa, orientação técnica, como fazer, como fiscalizar, isso tudo que define é o CONFEA. O CREA, ele é o braço fiscalizador e arrecadador, certo? É ele quem está no campo, fazendo a fiscalização. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, a gente tem 40 fiscais no campo, cada qual com o seu carro, com o seu notebook, celular, trabalhando ali na ponta, né? Identificando os serviços de engenharia que estão sem responsáveis técnicos, identificando os leigos que estão atuando, fazendo uma contravenção penal, porque o exercício da profissão de engenheiro agrônomo, de profissionais de geociências, é uma contravenção penal, tá? Então, o CREA é essa pessoa, certo? É aquele cara que registra as ARTs, que emite as CATs, que cobra anuidade e faz toda a distribuição dentro, um percentualzinho para o CONFEA, um percentualzinho para o CREA e um percentualzinho para a mútua, que a mútua é a Caixa de Assistência. Então, quando você me pergunta que a definição, quem faz as leis, é o CONFEA. O CREA vai cumprir aquilo. Então, se eu tenho uma empresa aqui no Ceará, eu registro ela no CREA do Ceará. Agora, o Ulisses me contrata para fazer um serviço lá na empresa dele, lá em Salvador, seja sua filial, sua matriz, não sei, Ulisses, lá em Salvador, e eu vou trabalhar lá com a minha empresa, eu tenho que emitir um visto para trabalhar naquela empresa. Porque, infelizmente, como eu coloquei, o motivo que eu entrei dentro do sistema foi dar uma revolucionada, dar uma chacoalhada nele e trazer ele para os dias modernos, pelo menos os dias atuais, quem sabe dias de vanguarda. E hoje, os cadastros de empresas e profissionais, eles são regionalizados. Então, o CREA do estado da Bahia não sabe as empresas nem os profissionais do estado do Ceará. Tá? Eu defendo que isso tem que ser um cadastro único a nível de Brasil. Mas, enquanto isso não acontece, é necessário que vocês tirem vistos em outros estados que vocês forem trabalhar. Esses vistos não têm custo para o profissional. O profissional vai emitir um visto lá, ele apresenta a certidão de quitação do estado de origem, e aí é concedido esse visto de trabalho. Perfeito. Então, uma dúvida aí, por favor. Eu posso fazer um comentário? Claro. Sim, da minha parte, sim. Claro. Eu sinto, Manuel, que você traz assim, um sentimento importante para o setor. Porque, assim, a gente tem 3 pilares de regularização dos provedores, né? Anatel, Funcionário de Energia Elétrica e CREA. O provedor, para ele, assim, está bem claro que a Anatel é um órgão federal, então é um órgão que tem uma organização única, né? Cada estado, ele atua também como fiscalizador.
Então, o provedor é algo que a Anatel ele não tem dúvidas. E aí, geralmente, o provedor ele tem dúvidas do CREA, né? E essa pergunta de Thaleson que ele fez para você é bem importante, né? Porque já consolida realmente a resposta, realmente a legislação ela é única, né? E cada um é que tem a sua maneira de atuação. E aí eu quero aproveitar, Thaleson, para falar que a mesma coisa ocorre com as concessionárias de energia elétrica, dos postes, tá? Assim, não importa se é Eletropaulo, Light, CELP, COSERN, né? Tantas outras, mas a legislação que rege os postos é única, vem da ANEEL. Então, tem a Anatel, né, e tem o CONFEA, né, como o Manuel trouxe, CONFEA, CREA, multa, né, e tem a ENEL, né, ANEEL, que é justamente quem traz a legislação para as regras para o compartilhamento de postes. Né? Então, existe lá, inclusive, um artigo que fala que cada concessionária pode até determinar a forma do projeto. Né? Então, o projeto na Bahia tem umas regras, o projeto em Pernambuco tem outras. Então, é importante o provedor entender que, muitas vezes, quando a gente fala sobre CREA, né, a gente está falando de uma legislação federal, né? Quando a gente fala de concessionária de energia elétrica, especialmente, que é uma pauta importante, Thaleson, que eu acho que é bom estar sempre trazendo ela, né? A questão do preço dos postes. Então, aquilo que vale para a Bahia, vale para São Paulo, vale para o Rio de Janeiro, porque a legislação é única. Então, esse é um conceito que eu acho que pode ficar assim como um marco, né, a partir de hoje aqui, para as pessoas que vão estar assistindo e ouvindo, né, esse conteúdo de hoje, que é importante que a gente conheça o que está acontecendo nos estados, né, porque a regra tem que ser a mesma, a princípio. Tá? Então, essa fala do Emanuel é bem importante mesmo, porque só traz a solidez, né, a esse conceito aqui que a gente vem trazendo também para os provedores. Muito bom. Legal. Então, definindo, a regra se aplica a mesma para todos os estados, né? Ponto. Todos os estados, perfeito. Perfeito. Tá. Vou seguir, eu tenho uma próxima pergunta aqui, que então, se é possível, né, um profissional de nível técnico assumir todas as responsabilidades de um engenheiro. Complementando essa pergunta, eu queria já perguntar também, o que um engenheiro faz que um técnico não poderia fazer? Eu queria começar, Ulisses, depois você complementa aí com o dia a dia, que eu acho que você tem uma característica bem do dia a dia, né? Você está na ponta ali, trabalhando no mercado de telecom voltado para isso. E eu vou dizer, fala que você pegou de mim aí, Thaleson, no começo, você procura quem quando vai no hospital que está doente? Você vai procurar um médico, você jamais vai procurar um técnico de nível médio. Não estou aqui menosprezando os técnicos, tá? Eles têm ali a sua atribuição, ao seu escopo de atribuição limitado, tá? Tem ali a sua... Ao final, eles estudaram o quê? Em média 2 anos, né? Um curso técnico. E o curso de engenharia são 5 anos, 6 anos. Não dá para comparar o conteúdo recebido por um engenheiro, né? Um curso de engenharia, curso de nível superior. Você tem que procurar um engenheiro. A gente tem que jogar esse senso comum para a sociedade. Repetindo, não estou menosprezando aqui nenhuma das profissões. Mas é claro que a capacidade, até a visão mais ampla, mais holística, vamos até usar esse termo, de engenharia para tratar os assuntos daquela modalidade, no caso aqui a telecom, é muito mais amplo, tem muito mais retorno para isso, né? Eu quero comentar o seguinte, uma coisa que eu vejo acontecendo no setor da gente, que eu acho um absurdo, muitas vezes empresas de consultoria direcionando os provedores para a técnica. Eu acho que isso assim, é um crime, inclusive. Tá? É um crime tanto para quem está indicando, como para o próprio técnico, que, pelo que eu conheço, o técnico, às vezes, não tem nem conhecimento realmente da responsabilidade que está assumindo. Então, por exemplo, Manuel, uma instalação de uma torre. Como é que pode um técnico assumir uma empresa que, de repente, decide instalar uma torre de 90 metros? Né? Então, o técnico ele não tem nem noção, realmente, do peso da estabilidade, né? Do que aquela torre pode ter. Ele envolve... E isso envolve questão de engenharia civil, de engenharia de telecomunicações, de engenharia elétrica para o sistema de proteção atmosférica, engenharia mecânica para a fabricação da torre, né? Tem uma série de modalidades envolvidas ali. Eu trago, Manuel, que assim, de vez em quando eu já conheci bastante alguns técnicos, né? E o técnico fala, não, é porque disseram que eu podia, estou lá assinando, sem saber o que é. Então, o que acontece? O provedor, ele tem aí várias consequências, né? E isso é importante assim, no mercado da gente, porque se o mercado está crescendo, eu costumo dizer que quanto maior, né, é o mercado, maior é a responsabilidade, maior peso, né? Porque o provedor ele passa a ser alvo de uma série de questionamentos,
de um cliente, quanto mais clientes, o cliente pode entrar com ação contra ele de qualquer assunto, né? De um funcionário, de um concorrente, né? De um conselho que fiscaliza mais, tá? Então, assim, a torre é um exemplo. Outro exemplo, né? Você falou aí sobre justamente a parte das telecomunicações. Existe um estudo, né, quando a gente usa radiofrequência, que é o estudo de radiação não ionizantes, né? É um estudo para comprovar que a radiação que sai da torre, os equipamentos, né, que podem estar em torres, não causa risco à saúde humana. Então, como é que um técnico ele pode fazer um cálculo desse? Como é que o técnico pode garantir que a radiação que está saindo de uma antena não vai causar risco à saúde da pessoa que está morando embaixo? Então, isso é algo que eu acho que é importante, assim, ficar bem definido para todo o setor, que o técnico não pode ser responsável técnico para a internet, porque ele não pode assumir a responsabilidade que é de engenheiro. Né? Provedor de internet, ele é um serviço de engenharia. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, uma coisa que me deixa feliz, Manuel, como eu falei, né? Eu me formei em 2002, 2004, eu entrei no setor de provedor de internet, fui um dos primeiros, eu acho até que fui o primeiro, né? Assim, aqui na Bahia, pelo menos, né? Mas fui um dos primeiros. E hoje eu vejo, assim, provedores de internet com engenheiros como sócios, né? Provedores de internet contratando engenheiros, né? Tanto com responsável técnico, também como funcionário fixo no provedor. Então, a gente vê, assim, que o setor já despertou. Agora, existem algumas pessoas que ainda ficam, assim, um pouco na dúvida diante as notícias que circulam nos bastidores, né? Então, a gente vê assim, que uma live começando aqui, essa é a importância dela. É uma live que a gente vê a público, a gente traz o conselho, né, responsável, a gente mostra realmente assim, que existem os riscos, e o provedor ele tem hoje toda a ferramenta para estar ciente realmente do que é que ele deve estar contratando. E outra coisa, Ulisses, eu gosto também de dizer sempre que é o seguinte, como engenheiro civil, eu vou falar do engenheiro civil que é mais fácil aqui, de dar o exemplo para que todos entendam. Eu tenho a atribuição de fazer cálculo estrutural, projeto de estações elétricas, hidráulicas, combate a incêndio, acompanhar obras, executar obras, fazer orçamento, muita coisa. Mas a pessoa tem que ter consciência de sua limitação. Eu não faço cálculo estrutural, eu só trabalho com orçamento de obra. É o mesmo caso. Às vezes o cara trabalha com telecom, mas é voltado para a infraestrutura, não tem a condição do software, né? E aí acaba você tendo que ter essa consciência para executar o seu trabalho com ética, né? Tanto falta nos dias de hoje. E quer ver uma coisa que é interessante, Manuel? Foi bom você falar isso, né? Porque às vezes o provedor fala assim, Ulisses, o engenheiro responsável, ele tem que fazer todos os serviços, né? Aí justamente esse exemplo que você trouxe aí, eu pergunto para eles. Eu falo, não, você tem um engenheiro responsável, que muitas vezes o engenheiro, ele pode até não saber todas as atividades, mas ele vai saber direcionar qual é o especialista. Então, muitas vezes, você vai precisar fazer, de repente, o engenheiro é de telecomunicações, mas é especialista em cálculo de esforço de poste. E aí o provedor ele precisa fazer o estudo de radiação. Aí o engenheiro vai dizer, não, quem faz esse cálculo de radiação é outro engenheiro de telecomunicações. Né? Então, o engenheiro ele tem essa condição, porque ele está no mercado, ele sabe quem é que vai estar atendendo. Não, esse trabalho agora é um cálculo estrutural de um engenheiro civil que é especialista em estrutura física. Não é isso, Manuel? Perfeito. E assim a gente tem que entender as responsabilidades dentro do empreendimento. Na verdade, isso passa a ser uma equipe multidisciplinar, né? Para trazer para uma realidade diferente, quando você está no seu prédio, a pessoa vai dizer, não, vou contratar ali um cara para fazer a manutenção aqui no meu edifício. Só que aí você tem que ter manutenção de ar-condicionado, manutenção de elevador, manutenção de fachada, manutenção da estrutura de concreto. Isso já pega diversas modalidades. Então, da mesma forma que na telecom, as especialidades, né? Não existe aquele cara, aquele super engenheiro. Hoje, cada dia mais, está tendo especializações, né? Está especializando mais o serviço. A gente tem que contratar todo mundo e o mercado está aí para isso, né? Eu costumo dizer também, Ulisses, de que a quantidade de... O pessoal fica muito preocupado, às vezes, com a quantidade de engenheiros que estão se formando, vai acabar o mercado, atrapalha. Muito pelo contrário, certo? A quantidade per capita de engenheiros em países desenvolvidos, aliás, nos países em geral, ela é proporcional ao índice de desenvolvimento. Quanto mais desenvolvido é o país, maior a quantidade per capita de engenheiros. O Brasil tem uma das mais baixas. A gente precisa, cada vez mais, formar engenheiros para melhorar o nível, inclusive, dos serviços prestados. Sem dúvida, Manuel, sem dúvida mesmo.
E um comentário para fazer, né, se você pergunta de dados sobre técnico de engenheiro, aí eu vou pegar o exemplo oposto. Aí o provedor, ele, de forma equivocada, né, ele acha que está seguro, né, contrata um técnico, e aí tem um serviço especializado. Né? O técnico vai indicar um outro técnico, né, e que vai indicar um outro técnico. Então, o provedor, de repente, ele surge uma fiscalização para provar quem é o responsável, por exemplo, a instalação de uma torre de 90 metros de altura. Né? Pegar um exemplo assim, que já não é mais comum. Aí ele tem um técnico, responsável técnico, junto ao CFT, que já é um erro, e aquele provedor contratou um técnico para poder dimensionar a torre dele. Então, ou seja, começa a ter erros em cascata, erro em série. E aí o provedor, quando ele vai responder para a série de erros, né, ele vai começar a ter uma série de penalizações. E isso dói no bolso, né? Muito. Era uma pergunta que eu ia fazer. Que era uma das minhas, porque eu ia perguntar isso daí. Você tinha comentado mais cedo no início dessa pergunta, né, Ulisses? Sobre contratar um engenheiro, só dando um exemplo, né? Para deixar lá a torre certinha, os sinais das antenas. E o provedor não estava com esse engenheiro, ele contratou o técnico, né? Para poder, sem saber, talvez, contratou um técnico para poder fazer isso. Esse técnico contratou outro técnico. Aí ele sofreu uma fiscalização. E esse é justamente desse efeito cascata que eu ia perguntar para você, né? Ele sofreu uma fiscalização, né, da Anatel, ANEEL, chegou lá, não tinha nenhum engenheiro. Ele pode se prejudicar muito por causa disso? Posso falar primeiro, Manuel? Tá, então assim, sem dúvidas, tá? E eu gosto de falar, muitas vezes, porque às vezes o provedor, ele pode ficar pensando, mas eu funciono aqui há 1 ano, 2 anos, nunca tive uma fiscalização do CREA, da Enel, da Anatel, né? Além do risco, tá? Porque assim, quanto mais tempo passa, vai aumentando, né, o fator de risco dele. Eu gosto de falar sempre da questão do cliente. Tá? O cliente, de repente, entra com uma ação contra ele, por qualquer coisa assim, que ele instalou errado, queimou o computador, né? Teve um curto-circuito dentro de casa. Eu já vi muito caso desse, tá? O cliente entra com a ação do provedor dizendo que depois que a internet foi instalada, deu um curto-circuito dentro de casa. Aí vai o provedor dizer que não, que ele tem um ressalvo técnico. Aí quando apresenta o registro do CFT. Ele já perde a ação, porque ele é para ter engenheiro, é para ser CREA. Né? Então, assim, tem coisas que a gente traz um pouco mais perto da realidade, né, para os provedores começarem a projetar o risco que ele tem. Então, a partir do momento que ele tem um engenheiro, que o engenheiro traz os argumentos, mostra se realmente cabia ou não cabia, né? Se existe ou não existe risco, né? Se de repente, se o switch estava no poste, tinha alguma possibilidade de trazer um curto-circuito para dentro da casa inteira, né? Então, tudo isso tem um embasamento para ser feito. Né? Então, isso é algo assim, que é importante para o provedor saber, que ele, além da penalidade, das fiscalizações, que o Manuel pode trazer, né, o que é passível de uma empresa que não tem registro do CREA, né, que está atuando no serviço de engenharia sem registro do CREA, existe algo aí que é que nem a questão da direção. A pessoa está dirigindo, o carro bateu atrás dele, mas se o carro da frente está sem habilitação, ele perdeu a razão. Né? Ele vai ter que pagar todas as indenizações possíveis. Né? Entendi. Emanuel, quer complementar algo? Oi, eu tô aqui. Ah, tá. Sim, você quer complementar algo na fala de Ulisses? Sim. Eu queria complementar que o prejuízo, Thales, quando eu falei prejuízo financeiro, ele não é só o da multa, das fiscalizações. Acho que a internet do Emanuel deu uma travadinha, pessoal. Pera aí que já normaliza já. Não deve ser de um provedor local ainda, né? Ele foi parar com o provedor dele. Aproveitem, eu estou acompanhando aqui o chat, vocês estão mandando algumas perguntas aí. Pode bombardear o chat de perguntas aí, tá bom? Dúvidas, que a gente vai escolher algumas aqui para responder para vocês. Obrigado, deixa o like, se inscreve, você que não deixou o like, também não é inscrito. Ulisses, enquanto o Emanuel restabelece a conexão, eu queria te fazer uma pergunta, uma próxima pergunta aqui, depois a gente volta para essa pergunta, para a gente não perder o time, tá? Que é, as concessionárias aceitam acho que ele já está voltando. As concessionárias aceitam a regularização dos postes assinada por técnicos? Alisson, não, eu não conheço, assim. O Manuel voltou. Então, Manuel, Voltei. Desculpe, mas uma live
eu tive um problema de telecom. Imagina. Ó, deixa eu só agradecer o Felipe. Claro, pode complementar. Eu ia só colocar de que o prejuízo vai além das multas, né? O prejuízo da execução do serviço. Você colocou a questão da torre de 90 metros. Se você não contratar uma mão de obra adequada para projetar o engenheiro, para projetar as fundações da torre, por exemplo, vai ter um superdimensionamento da base desnecessário, entendeu? As chapas de aço, as barras de aço que estão constituindo a torre, se não tiver um projeto adequado de engenheiro mecânico, uma fabricação correta, vai estar tudo superdimensionado, entendeu? Então, isso aí tudo gera custo para você. Manuel, eu lembrei aqui agora, Thaleson, de duas situações de clientes nossos, tá? De provedores. Eu tive a situação de um provedor em que o funcionário dele entrou com ação dizendo que estava tendo problemas de saúde devido ao trabalho com o provedor, né? E aí trouxe uma série de argumentos, que eu não vou ficar detalhando aqui, não. E aí é a hora que a gente vê realmente a importância de ter o que é certo, é o engenheiro. Porque poderia dizer assim, não, o engenheiro é certo, o técnico é certo, mas o engenheiro é um profissional mais qualificado. Só que a questão é que o técnico está errado, né? Só existe um certo aí, que é regularizar com o engenheiro, né? E aí a gente vê a importância disso, porque a gente ajudou o provedor a mostrar para o juiz, né, que a empresa atende todos os padrões de segurança e mostrou que o argumento do funcionário não tinha precedência. Né, a questão de radiação, né, o que a legislação fala, quais são os equipamentos que usava naquela torre. Não era nem a torre de um provedor, era uma torre onde o provedor ele tinha uma base para a fibra ótica dele. Né? E então, a gente trouxe isso e o provedor ele deu a causa. Né? Então, assim, quando a gente traz realmente, mostra que a empresa está regularizada, ela está vinculada ao CREA, tem um engenheiro, o engenheiro traz argumento, é uma outra força. Né? Aí a empresa mostra que tem um técnico. Aí o próprio funcionário vai dizer, mas técnico não se aplica. Né? Ele tinha que contratar um engenheiro. Ali já desqualifica o provedor perante o juiz. Né? Então tem que ter esse cuidado, realmente. Né? E a gente tem outro problema aqui. Você colocou aí a separação que teve, foi exatamente, Thaleson e Ulisses, entre 2018 e 2019. Os técnicos saíram, criaram o CFT, o Conselho Federal dos Técnicos, e os engenheiros ficaram no CREA. E nesse momento, em busca, né, na ânsia de buscar mercado, o CFT ele tem emitido uma série de resoluções exorbitando as atribuições dos técnicos, tá? E o sistema Confecrea tem se movimentado, e no início se movimentou administrativamente, tentando explicar, tentando dialogar. Como isso não teve resultado, uma série de ações estão sendo movimentadas na justiça para derrubar essas resoluções e manter o controle, manter aí a coerência, né, da divisão dessas atribuições. Entendi, perfeito. Deixa eu agradecer aqui a presença do Felipe, que está presente aí também, do CREA Barueri, presente na live aí, interagindo no chat, respondendo a dúvida do pessoal. Obrigado pela presença aí, Felipe. E agradeço também o Felipe, um grande amigo e entusiasta, né, Thaleson? Tanto da Telecom como do CREA. Um cara super, super positivo e para frente. De verdade, cara. Sempre me tira minhas dúvidas aí, tá sempre presente nas nossas lives, nos nossos projetos aí. Obrigado, Felipe, de verdade. Né, eu tenho uma próxima pergunta aqui que eu queria fazer para o Ulisses, né? Que é se as concessionárias aceitam a regularização dos postes, né, assinada por técnicos. Tá, então, não, tá? E eu, assim, desconheço realmente, eu não vejo como aceitar, tá? Porque, assim, eu não vejo como, tá? O técnico, ele tem uma qualificação para, por exemplo, fazer um dimensionamento de cálculo de esforço. Eu tenho um exemplo, né, de uma cidade no interior da Bahia. Dois exemplos. Vou falar uma cidade maior, que é Feira de Santana, aí permite não identificar o provedor, porque uma cidade menor, as pessoas mais próximas vão saber que é um provedor. E que aconteceu, assim, a queda de um poste, né? E a concessionária aqui local, ela disse que o poste caiu por causa de um cabo de rede, né? Porque o cabo de rede estava no poste sem projeto, sem cálculo, né? Então, ele ganhou a ação, resumindo. Né? Acho que o provedor está até hoje recorrendo e tudo mais. Isso aconteceu mesmo? Isso aconteceu? Aconteceu, já tem assim, uns bons anos, assim. Acho que Caramba. Tem uns 10 anos, mas tem isso. Né? E é um direito. A funcionária vai dizer, caiu, tem um poste aqui clandestino. O responsável é o cabo clandestino. Entendi. E aí a gente volta, tá? Que eu acho que é importante realmente a gente buscar fazer
uma outra live para a gente falar mais uma vez da parte de poste, né? Tem muitos detalhes, ver se a gente consegue convidar uma concessionária, né? Alguém assim. Sim. Porque, assim, hoje, eu costumo dizer assim, que hoje a clandestinidade da parte de postes é por desinformação. É que nem o CREA, né? O CREA é por desinformação ainda, né? Que eu acho que essa live aqui vai permitir que as pessoas busquem se ligar realmente ao certo e ao engenheiro, tá? Então, o poste com desinformação, no seguinte sentido, né? Hoje a sobrevivência do provedor, é o poste, é o cabo de rede, a fibra ótica, né? É possível negociar preço, não se deve pagar o que o concessionário impõe, né? Existe todo um caminho seguro, né? Aqui na Bahia, por exemplo, a concessionária cobra R$ 8,90, a gente tem cópia de contratos, né, de outros operadores a R$ 1,60, a R$ 2,20, está conseguindo aqui negociar, né? A justiça tem sido realmente justa com os provedores, e o risco é muito grande, né, da clandestinidade. Então, aí não tem como o técnico, por exemplo, fazer um cálculo de esforço e garantir que aquele cabo ali realmente é o cabo correto, está seguro. Então, eu não vejo como a concessionária aceitar um projeto de poste assinado por um técnico. Aí, a gente volta para essa pergunta anterior, né? Se um técnico pode assumir a responsabilidade do engenheiro. Aí, como o Manuel falou, né? A gente não pode achar que um técnico de contabilidade vai declarar um imposto de renda, né? Ou gerir a contabilidade de uma empresa com todas as seguranças, né? E atendendo a lei como um contador. Né? Um técnico de enfermagem com enfermeiro, um técnico da área médica com médico, né? A mesma coisa, técnico na parte de telecom. Então, não tem como ele fazer um cálculo de esforço, não tem como ele, por exemplo, olhar por cima de aterramento e dizer assim, isso está seguro. Tá? Então, assim, às vezes tem um cabo de elétrico, por exemplo, que é aquele cabo que ele já não precisa ter um aterramento, mas, por mais simples que pareça, precisa ter um parecer do engenheiro. Né? O engenheiro dizer, não, esse é um cabo de elétrico e isso aqui realmente não tem risco, né, de curtos e tudo mais. Então, isso, assim, isso só reforça realmente, né, que eu não vejo realmente nenhuma condição, né, dos provedores se acharem seguros, organizados, tendo técnico como responsável técnico. Eu não atendo mesmo. Entendi. Manuel, quer complementar? Não, eu acho que o Ulisses foi bem feliz aí na fala. Isso vai também até de uma... Só queria acrescentar mesmo a questão ética, né? Tanto o técnico como o engenheiro, como o tecnólogo, ele tem que estar consciente das suas limitações. Se ele exerce uma atividade além da sua competência, ele está agindo de forma antiética, né? Não só consigo mesmo, mas com o seu cliente, com a sociedade que está ali à margem disso tudo. Não, perfeito. Bom, jamais, não, como a gente falou, não desmenosprezando aqui o trabalho do técnico, né? Mas é meio que lógico isso, né? Porque se você precisa fazer lá um cálculo de esforço do poste para montar uma torre ou o peso do cabo, realmente você precisa de uma pessoa que estudou e é especializada naquele assunto e ela tem um diploma dizendo que só ela pode fazer aquilo, né? O pessoal da categoria dela, por exemplo, projetos de compartilhamento. Mais do que o diploma, viu, Thales? O diploma ele vai dar a questão legal, a atribuição legal, né? Mas ele tem que ter a competência técnica para fazer aquilo. E as duas coisas têm que caminhar juntas. Eu posso até ter a competência técnica, mas se eu não tenho uma atribuição legal, eu não posso fazer, né? Eu tenho que ter uma formação. Não adianta. E uma coisa importante, tá, que me veio também aqui é o seguinte: existe um termo chamado assim, motivo de força maior, né? Que assim, eu enxergo assim, a pessoa preenche todos os requisitos e aconteceu um incidente. Então, a princípio, você pode trazer esse termo, né? Então, vamos supor um provedor, né, que ele esteja sobre o acompanhamento de um engenheiro, que tem um cálculo aprovado pela concessionária, né, dos postes, e, de repente, se colocou aquele dimensionamento e que houve qualquer ocorrido, né? O cabo rompeu, teve um acidente, tudo mais, né? Então, o provedor, ele traz que ele buscou realmente a regularidade. Ele contratou um engenheiro, o engenheiro protocolou um projeto da concessionária, a concessionária aprovou o projeto, e aquele projeto calculado, com RT aprovado, teve lá algum ocorrido com ele. Então, isso, o provedor, é algo assim que o nosso setor, eu sinto assim, que ele não pode esperar pagar para ver, entendeu? Né? Entendi. Então, quando o provedor, por exemplo, ele se equivoca, né, de estar contratando um técnico, o primeiro argumento que ele pede é isso. Então, você já começou errado. Você começou, né, como o Manuel fala aí, eu gosto de dizer para o Manuel, né, você começou contratando um técnico da área médica ao invés de médico. Né, você tomou o medicamento que foi um técnico que não tinha a qualificação para atender, né?
Então, resumindo, o provedor... Por favor, Emanuel. Não, é isso mesmo, só concordando com o Ulisses. Entendi. Então, resumindo, o provedor ele deve se regularizar junto ao CREA? Sim, sim. É um serviço que ele está prestando de engenharia. Eu digo mais aqui para você, Thaleson, a lei que criou essa coisa de se registrar, né, a lei da RT, lá dos anos 60, sei lá, é muito simples. No seu artigo 1º, ela diz: todo contrato, escrito ou verbal, de qualquer serviço de engenharia tem que ter um responsável técnico. É muito simples. Então, telecom, você estiver na dúvida, né? Registra, não registra? Telecom, é serviço de engenharia, Ulisses? Sim, sem dúvidas. E tanto que tem engenheiro de telecom, né? Então precisa, entendeu? Qualquer serviço que precise, que seja de engenharia, com um contrato escrito ou verbal, tem que ter um engenheiro, acabou. Então, é muito simples isso. A gente, essa relativização que foi feita ao longo dos anos, né, com o passar dos anos, foi que chegamos nesse ponto de achar que qualquer um pode fazer qualquer coisa. Ô, Manuel, então me tira uma dúvida aqui, só para me entender. Pergunta aqui de muitos donos de provedores, né? Então, quando eu faço o registro no CREA e eu hoje, falando aqui lá de provedor, trabalho com via rádio e fibra ótica, 2 extremos que eu preciso montar torres, colocar antenas e passar cabo nos postes, né? Eu regularizado junto ao CREA, eu tenho, se preciso, esses engenheiros para essas 2 áreas, competentes para essas 2 áreas disponíveis para mim? É isso? Na verdade, você precisa ter no seu quadro técnico engenheiros profissionais responsáveis pelo serviço que você vai prestar. Os 2 serviços são serviços de telecom, né? Então, basta que você tenha um engenheiro de telecom. E para os serviços específicos, você pode contratar profissionais específicos para atuar em determinadas áreas, ok? E chegar ao ponto, caso, de repente você tem um porte maior e aí você tem no seu quadro diversos engenheiros, né? Enfim, aí vai depender também de cada caso a ser analisado. Entendi. Matou minha dúvida aí. Ulisses, eu quero comentar o seguinte: eu gostei da pergunta, né? E me chamou a atenção o deve, né? Se o provedor de deve. Não é nem se pode, né? Porque pode ficar parecido, não precisa deve, realmente é o deve do provedor. Tá? Eu acho que assim, isso é algo importante, Thales, tá? Eu quero assim repetir aqui esse conteúdo, né, que o provedor ele não deve realmente ter um técnico, um responsável técnico. O técnico ele não está qualificado e o provedor é como se ele não tivesse nada. Ele tem um técnico, não tem nada, é a mesma coisa, porque se o CREA fiscalizar, ele vai receber lá a finalidade do CREA. Né? Então, eu pessoalmente eu não vejo sentido nenhum, né, do provedor, não vejo diferença, o provedor não tem nada e ter um técnico. No sentido de uma fiscalização ou de uma ação judicial, ele precisa provar realmente que um responsável está ali, né, existindo para o serviço dele, e o documento lá do técnico, não sei nem se é RT, né, acho que deve ser também, e ele não tem respaldo para aquele serviço. Tá? E uma coisa bem importante que eu quero falar assim, é que o CREA ele é um órgão fiscalizador, né, e eu cito também, Manuel, que é um órgão que traz também para o provedor uma organização, né, ele traz regras, traz uma ordem, né? O provedor, assim, nosso setor, né, pelas ligações, é um setor que está crescendo rápido, isso é bom, né? E muitas vezes o proprietário, ele ainda está conhecendo, né, a organização contábil, a organização como empresário. Muitas vezes é uma pessoa técnica que, de repente, se viu como empresário. Então, é bom que ele realmente esteja ligado ao CREA, que ele conheça realmente, através do estado técnico, né, o normativo da BNT e tudo mais. Então, além do dever, eu sinto, Manuel, que é uma necessidade também. É importante para que o setor cresça, né, de forma organizada. Com certeza, é isso aí. Obrigado. Bom, fazer mais uma pergunta aqui, então, que o registro CFT, né, Conselho Federal de Técnicos, substitui o registro junto ao CREA? Não é que substitui, certo? Tá. Se você está prestando serviço de telecom, você tem que se registrar no CREA, né, uma engenharia de telecomunicações e tudo mais. O CFT, ele tem lá o técnico em telecomunicações com atribuições mais limitadas. De repente, o serviço a ser prestado pelo provedor, o técnico em eletrotécnica, né, em telecom, ele não tem aquela atribuição completa, plena,
entendeu? Então, não resolve. Então, o ideal é realmente que você se regularize junto ao CREA. Perfeito. Eu tenho uma pergunta agora que o Ulisses pode responder, você também, é sobre dinheiro, né, cara, no bolso do provedor, né? É uma pergunta até curiosa aqui, já que é necessário, já ficou bem claro que é necessário ter um engenheiro, né? É mais barato hoje você contratar um técnico ou um engenheiro? Eu sou suspeito a falar, certo? Eu acho muito mais barato você contratar um engenheiro. O engenheiro vai levar as soluções adequadas à sua necessidade. Ele não vai ali te ofertar de qualquer coisa, de qualquer forma. Ele vai fazer um projeto, vai fazer o planejamento, vai buscar materiais, buscar soluções adequadas para isso, né? Tendo em vista a formação do engenheiro, que é muito mais ampla. Ulisses? Tá respondido aí. O Manuel já respondeu bem aí. Já respondeu, né? Bem. O que eu queria complementar é o seguinte, né? Como é que tá o CREA? Uma pergunta para os dois, né? Da parte do Ulisses, que trabalha com CREA, e do Emanuel, que é do próprio CREA. Como é que o CREA tá enxergando hoje os provedores de internet, né? O CREA tá buscando conhecer mais sobre os provedores, sobre suas atividades, sobre o que os provedores têm feito, sobre esse crescimento, né? Da parte do Ulisses, se ele vê isso do CREA, e do Emanuel, né? Do próprio CREA. Mas você permite que eu inicie? Sim, ótimo. Claro. Ó, é o seguinte, ó, é interessante que essa sua pergunta, Thaleson, ela tem ligação com a pergunta anterior, tá? Eu vou comentar assim, Manuel, duas coisas. Primeiro, que eu vejo o interesse do CREA. A prova está aqui, né? A gente está com o CREA aqui conversando, é algo assim bom para o setor da gente, né? A gente, por exemplo, Manuel, em 2013, né? A Vonax, a gente fez assim, o primeiro evento de provedores na Bahia, tá? A gente foi uma época, 2013, toda dúvida, 2013, 2012, né? Foi uma época que, quando alguém do Nordeste queria um evento de provedores, obrigatoriamente tinha que ir para Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, que é onde eu saio, né? E aí eu lembro que aí a Vonax a gente propôs, a gente fez, não, poxa, o público que tem aqui no Nordeste, na Bahia específico, né? Vamos buscar fazer um evento aqui. E aí eu lembro que quando a gente prospectou os fornecedores de equipamento, todos eles estranharam, mas eles vieram. E aí a gente teve também a presença do CREA da Bahia, né? Uhum. E para a gente, assim, foi muito forte, porque o CREA ele realmente teve um contato mais próximo do setor. E desde então, a gente vem sentindo, assim, o CREA, né, assim, tá mais próximo aqui fisicamente, né? A gente aqui na Bahia, ele realmente buscando conhecer. O que é que eu vejo, assim? A gente, Manuel me corrige, né? Se eu cometer aqui alguma falha, mas a legislação que fala de ressalto técnico é uma legislação bem antiga. Tem uma norma que é de 67, né, uma lei, uma norma, não lembro agora exatamente qual, e tem outra que é de 1989. Isso me chamou a atenção, Manuel, porque assim, chegou no momento, né, em que eu comecei a atender os provedores de internet. Assim, eu vou resumir, na prática, eu era o responsável pelo provedor. Mas, na teoria, eu não podia ser responsável técnico, porque a legislação dizia que cada engenheiro ele só pode ser responsável por duas empresas, mas a dele próprio. E aí eu fui seguindo, fui atendendo, né? Mas achando estranho, você percebendo que a coisa não está correta, né? Como é que eu sou responsável, mas tem um outro engenheiro, que chama assim, um profissional só de fachada, né? Aí eu decidi, em algum certo momento, questionar o CONFEA, né? Trouxe para o CONFEA, né, que eu já tinha já um tanto de anos, né, 10 anos, mais ou menos, já fazendo serviço para provedores. Juntei todas as RTs que eu tinha, né, e eu mostrei que, empresa por empresa, uma série de empresas, já era uma pessoa que atendia todo o serviço, mas que a empresa se viu obrigada, além de me contratar, também pagar uma pessoa para ser responsável técnico. E aí eu achei bonito, porque o próprio CONFEA, Manuel, depois até te mandar esse material, se você quiser, se já tiver tido acesso, eu achei bonito que o próprio CONFEA reconheceu, né, que a legislação é a legislação antiga, né, que existe, inclusive, acho que até hoje ainda, um projeto de lei na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, para ser votado justamente para poder mudar, se adequar, né, trazer o CREA para esse mundo mais digital nosso, mas que isso dependia de aprovação. Mas que ele concordava realmente que o certo era eu. E então, a gente, tendo a concordância do CREA, né, do CONFEA, a gente trouxe esse assunto, né, para a parte judicial, no sentido assim, a gente não tem que esperar realmente um belo dia o Congresso aprovar. E aí foi deferido, né? E aí o que acontece hoje, Thales?
Provedor de internet é uma categoria assim, nova, né, para todos nós. Os governos estão ainda conhecendo os provedores, né, a ANEEL, o CREA, tudo mais, de certo modo. Né. É uma notícia boa saber que Manuel foi provedor de internet, coisa boa, viu? Verdade, que belo merecimento. E assim, o provedor de internet, ele tem uma série de detalhes que é uma luta nossa aqui, né? Tá, cada engenheiro, né, que a gente pode estar apoiando, mostrar para o CREA que aquele engenheiro, ele tem um trabalho diferente do que o CREA conhece até então. Então, por exemplo, o engenheiro que atende o provedor de internet, ele não precisa estar no provedor 7618, né? Porque o provedor em si, ele já é em si próprio, né, um trabalho remoto. Né? O provedor de internet, por exemplo, eu estou aqui agora hoje em Salvador, e eu atendo, né, provedores que estão em Feira de Santana, que estão em Vitória da Conquista, né? Isso já há muitos anos. Desde que provedor é provedor, a gente já faz esse trabalho. Né? Então, tudo isso hoje já é assim, pelo menos nos créditos, que a gente está conseguindo trazer, né, o histórico do provedor. Então, o engenheiro hoje, ele não cumpre a carga horária, né, de 40 horas, nem 20 horas. Porque o trabalho dele é um trabalho sob demanda. É um trabalho que muitas vezes eu mesmo tem dias que eu atendo 3, 4, 5 provedores, né? E tem dias que eu não atendo nenhum sem previsão, né? Então, isso a gente tem conseguido, Manuel, não sei se é do seu conhecimento já, mas assim, conseguido justamente por causa do provedor de internet, né? A gente consegue mostrar para o CREA que não existe aquela obrigatoriedade de cumprir carga horária, né? Que não existe obrigatoriedade, por exemplo, uma vez que não tem carga horária fixa, a questão também salarial do piso salarial, né? Isso a gente resolve assim, uma série de questões que estavam sendo enviadas de forma errada para o CREA, tá? Então, assim, o que eu posso resumir é que é uma novidade, né? Inclusive para a gente, que está no setor, e cada dia a gente recebe uma novidade do setor, né? E o CREA, o que me deixa bem feliz é ver que os CREAs, pelo menos que a gente tem tido contato, os CREAs têm sido, assim, flexíveis de estudar essa particularidade dos provedores. Tá? Isso é muito bom. Bem feliz. Ulisses, na verdade, cara, realmente o Conf fez correto aí contigo, ele fez uma meia-culpa, porque realmente a inércia dentro do sistema em agir é muito grande, certo? A lei é antiga, a demora para se ter esses ajustes, o conselho é multiprofissional, são mais de 300 titulações profissionais para o Confer dar de conta das resoluções. O mundo mudou, né? Hoje, como você disse, você está aí em Salvador, mas se eu tivesse meu provedor lá em Itauá ainda, você podia dar um suporte a ele, remoto, né? Era tranquilo. E também, em todas as modalidades da engenharia civil, eu posso ser responsável por construções aqui em Fortaleza, em São Paulo, eu pego um voo direto, em 3 horas eu estou em São Paulo, em 2 horas eu estou em Brasília, em 1 hora eu estou aqui em Natal. A viária melhorou. Antigamente não era assim. Então, essa limitação, tinha também uma limitação de mercado, até para ter uma reserva dos profissionais, mas isso mudou, certo, Ulisses? De março de 2020 para cá, isso mudou, e tem a resolução 1121, que ela mudou essa questão da responsabilidade de 3 empresas só. Você pode ser responsável por quantas empresas você julgue, né? Julgue que tem capacidade de trabalhar, e isso deu uma nova dinâmica. Até com relação a usinas de geração de energia eólica, por exemplo, que tinha uma limitação até legal, que vocês agrupavam em um parque que tinha 100 torres eólicas, era agrupar de 10 em 10 torres eólicas, em cada 10 torres tinha um CNPJ por questões legais. Se tivesse no mesmo parque eólico, com 10 kits desses, não podia ser o mesmo engenheiro. O que é isso? Entendeu? Aí foi se evoluindo a legislação e chegou nessa 1121 que você pode mudar aí e ser responsável por mais de quatro empresas ou quantas queiram, certo? A dinâmica está mudando. É uma forma, eu fiquei muito satisfeito quando vi, muitos amigos e parceiros de CREA não gostaram, mas eu particularmente fiquei satisfeito porque eu vejo o CREA caminhando no sentido da inovação. Você hoje tem esses recursos de automação, de telemetria, de câmeras e tal, que você pode botar tudo isso, até uma obra, né, de construção civil, do mesmo jeito que você coloca num provedor e está aqui no seu escritório tendo acesso a tudo, né? E, eventualmente, você vai num canto, vai no outro, enfim. Cada qual age da maneira que acha conveniente, tá? Mas mudou, depois tu vê lá, Ulisses, a resolução 1121. Olha, que maravilha, Manuel. Não conhecia, não.
E um comentário, Manuel, assim, que é importante, assim, até onde eu tenho caminhado com o CREA, as pessoas que eu tenho assim, conseguido conversar, né, pessoalmente antes, agora mais virtualmente, eu gosto do que eu estou vendo, Manuel. Estou vendo, assim, o CREA buscando realmente chegar perto da realidade, né, porque também não adianta o CREA estar longe da realidade. O CREA tem que fiscalizar o mundo real. Mas sabe de uma coisa, Ulisses? Isso tem mudado também, cara, porque é o seguinte, tradicionalmente, você só via pessoas mais velhas, né? Aquele cara que não tem, que já se aposentou e tal, à frente dos CREAs. Hoje tem gente muito mais nova trabalhando como presidente de CREA, por exemplo, dando a sua cara a tapa ali, levando novas ideias, né? Quando eu assumi em 2018, só tinham eu e mais 2 presidentes da década de 80, né? Em torno aí de 40 anos. Hoje já tem outros, tem presidente de CREA, o CREA do Maranhão, por exemplo, tem 20 e poucos anos o presidente, é um cara super novo, com a cabeça para frente, e aí vai mudando o perfil, né? Tudo é uma mudança de perfil. O Joel, o presidente do Confé, já está também, embora ele seja já mais velho ali do que essa década de 80, né, digamos assim, mas ele já tem uma cabeça para frente, tem mudado muita coisa, inclusive se comprometeu aí com os profissionais com uma cobrança minha, inclusive, de se votar pela internet nas próximas eleições para o sistema Confecre. Então, você já vê que tem uma mudança acontecendo, tá? Então, o caminho está mais aberto para isso. E uma coisa, Mandão, que eu lembrei aqui agora, ouvindo você falar, né, que logo no início, né, quando eu comecei assim, a questionar, né, tipo assim, poxa, como é que eu estou atendendo essas empresas, a empresa ainda, quer dizer, para mim, teoricamente, eu não tinha prejuízo, né, a empresa estava me pagando, mas eu olhar o provedor, né, o provedor é um guerreiro, né, o cara que está ali sobrevivendo com as dificuldades, e ele tinha que ter um custo ainda além, porque tinha que contratar uma pessoa, né, eu vou trazer esse termo assim, de fachada, né? Uma pessoa que não está executando o serviço, mas que ele precisava, né? Aí eu lembro que eu perguntei ao CREA, né, por que desse limite, né? Assim, eu fiz uma pergunta no CREA, não foi nem o CREA da Bahia, né? Eu estava viajando, estava no estado, aí teve uma reunião que estava o pessoal do CREA, aí explicaram, Ulisses, é porque é o seguinte, pense aí que o limite de 3 empresas é porque, um exemplo, de manhã você trabalha em uma, aí você almoça, de tarde você vai para outra, e à noite você pode ser a sua. Então, foi esse argumento, Manuel, que eu falei, não, então o CREA não está sabendo ainda dessa realidade, que existe tudo na internet, existe trabalho. Não, mas mudou. E aí, Manuel... Isso aí é a pessoa buscando justificativa, né, cara? Parar, né? Uma coisa boa, Manuel, é que essa pessoa é até uma pessoa querida por mim, assim, uma pessoa tranquila, né? E ela hoje, ela vê realmente que mudou, né? Ela olha com esse movimento, né? E ela fala, não, Ulisses, a gente não tinha essa visão, né? E uma coisa, Manuel, assim, uma pergunta que Thaleson fez, tá? Que me veio agora, assim, um complemento, sobre se é mais caro contratar um técnico e um engenheiro. Vamos supor que fosse, ou contratar um engenheiro que é um técnico, vamos supor que fosse, né? Aí seria aquela situação de que o barato sai caro, né? Ele ia pagar, vamos supor, ele ia economizar em contratar um técnico, né? Só que ia ser alguém que, no final das contas, ele ia ter as mesmas penalidades que está clandestino, né? Porque não ia servir para nada. Só que nem isso, Manuel, porque, assim, hoje, com essa questão do engenheiro, no caso específico, assim, eu não sei se está valendo para todos, no caso específico dos provedores, né? É o que a gente conseguiu caminhar. Então, hoje, por exemplo, o engenheiro vinculado aos provedores, ele não tem obrigatoriedade por carga horária, como você falou, ele pode atender quantas vezes ele queira. Então, a partir do momento que ele não tem obrigatoriedade por carga horária, né, ele não tem, assim, a obrigação de receber o piso salarial. E isso, Manuel, é algo que eu já participei de algumas reuniões, né, em algumas câmaras de área elétrica, e no início o pessoal via com preocupação e dizia, gente, isso é a realidade do setor. O engenheiro hoje ele é livre para ele atender 10 empresas, 20, 30, 40, né, e ele não vai cobrar, por exemplo, 8 salários mínimos cada uma dessas. Né, o mercado não é esse. Então, hoje, Thaleson, eu digo assim, pelo que eu conheço, o que se paga um técnico é o que se paga um engenheiro. Né? Então, até o custo, na verdade, hoje é o mesmo. Então, o que faz o provedor hoje contratar um técnico é desinformação. Né? É ele estar usando um medicamento que não serve, né? E estar jogando dinheiro fora. Resumindo. O dia 20 já está aqui, né? Entendido, Ulisses. Então, não faz muito sentido, né, contratar o técnico em vez do engenheiro, já que é o mesmo valor, né? Nenhum.
Já que ele precisa ter o registro junto ao CREAS, precisa cumprir tudo isso, então vai de engenheiro, né? Eu tenho uma última pergunta aqui, para a gente poder finalizar a nossa live, né? Para não estender muito aí para ninguém, principalmente para quem está assistindo aí. Depois a gente vai fazer alguns cortes aí para vocês, liberar em todas as nossas mídias, né? Com os principais temas que a gente abordou nessa live. Tá? Minha pergunta aqui é pro Emanuel, tá? Que é quais são as consequências, tá? Que o provedor pode sofrer, né? Se estiver funcionando sem o registro com o CREA. Assim, ele está fazendo aí, está exercendo ilegalmente a profissão, né? Então é uma contravenção penal e ele está sujeito a multa, tanto o profissional, o proprietário, né, da empresa, como a própria empresa vai receber essa multa. Não me recordo agora, me perdoe aí, o valor da multa, tá? Mas é um valor substancial, um valor que pesa no bolso. E é interessante que é muito mais barato você manter um engenheiro responsável, cuidando ali direitinho, que ele até exerce outras funções dentro do negócio e te gera essa economia. Entendi. Obrigado. E um comentário que eu quero fazer, Thales, que é importante, né? Dizer assim que o técnico, né? Ele é um profissional importante, não tenha dúvida disso, viu? Uhum. Agora, assim, o risco é realmente estar assumindo algo que não é da qualificação dele, né? É como eu falei agora, né? O técnico, ele não tem condições nenhuma de técnico pode sofrer por isso. Oi? O técnico pode sofrer por isso, o técnico mesmo tomar alguma multa ou algo do tipo, por ele não ser a pessoa responsável por aquilo e estar lá respondendo por aquilo, o técnico também pode se prejudicar por isso? Eu entendo que sim, tá? Inclusive dentro do CFT, com punições éticas, que ele está exorbitando a sua capacidade de atuação. Entendi. Aí tem perguntas, Thales, eu gosto de falar isso, né? Eu, inclusive, eu sou formado pela Escola Técnica Federal da Bahia, né? Eu sou técnico primeiro e depois eu me tornei engenheiro, né? E aí eu digo isso, que eu tenho um olhar da qualificação do técnico e o olhar da qualificação de engenheiro, né? Então, o provedor, ele tem perguntas simples para fazer para o técnico mesmo, né? Com todo respeito ao setor dos técnicos, né? Perguntar se ele, como técnico, pode assinar um projeto de junta funcionária, se ele, como técnico, pode, como eu falei, assinar um projeto de estudo de radiação, né? E outras coisas do provedor, né? Então, assim, não adianta ter um profissional que atenda X%, tem que atender tudo, porque é a empresa que está responsável, né? Pelo menos tudo, mesmo que ele não tenha conhecimento técnico, precisa contratar um especialista, mas o gabarito dele é para abranger tudo. Eu vi aqui uma pergunta aqui no chat, aqui, vendo algumas coisas, tem umas coisas que a gente já respondeu, outras que não. Sim, sim. Eu acho que o Thaleson vai acabar dando uns tapas aí nas próximas lives, mas teve um aqui que eu achei interessante, se o CREA pode fechar o provedor. Infelizmente, o CREA não tem esse poder de embargo, né? De lacrar o provedor, de parar uma obra, porque não é crime. Para o CREA, esse exercício não é crime, ele é uma contravenção penal. E no Brasil, essa contravenção penal, quem pratica fica sujeito a multa, né? Existe uma pena de reclusão e tudo mais, mas tudo isso é convertido em multa, então acaba dessa maneira, certo? Existe um projeto tramitando no Congresso Nacional para criminalizar o exercício ilegal da profissão de engenheiro. Então, quando isso acontecer, aí sim, o CREA vai poder, inclusive, prender quem está atuando ali de forma irregular. E como é que está isso? Está protocolado lá? Está caminhando? Está acontecendo? Está tramitando, viu, Thales? Mas como todas essas leis que são mais polêmicas, elas passam por muitas comissões, existem muitos interesses ali no Congresso. Eu gosto de dizer, depois que comecei a frequentar ali o Congresso desse movimento classista, você vê que ele tem uma atmosfera própria, né? Tem ali um ambiente próprio dali, que é muito complexo de entender. Às vezes a gente de fora pensa que é muito simples, mas ele é muito complexo de entender essa tramitação das leis, tá? Mas está caminhando lá dentro, sim. Perfeito. Bom, eram essas dúvidas que eu tinha aqui, né, para tirar com vocês hoje. Acho que a gente foi bem direto em algumas coisas aí, fomos nas principais feridas aí, né? Depois, como eu falei, depois a gente, para quem está chegando agora na live aí, a gente vai fazer alguns cortes depois e postar detalhadinho para vocês em todas as nossas mídias. Mais uma vez eu quero agradecer a presença do Emanuel Mota, que é presidente do CREA no Ceará, né? Agradecer o Ulisses Costas também, presidente na Vanax Telecomunicações. E para a gente poder finalizar, eu queria passar a palavra para vocês agora, quero saber se vocês querem
dar uma bênção final aí, começar pelo Emanuel. Não, Thales, eu queria apenas dizer aí que a gente tem, à frente do CREA, mudado muita coisa, colocado o CREA em tempos de modernidade, tentando levar a tempos de vanguarda, melhorando a fiscalização, aproximando os profissionais, atendendo às demandas dos profissionais, ampliando as ações de fiscalização e, fundamentalmente, prestando bom serviço, né? Já que é um serviço público obrigatório, que seja prestado de forma adequada, rápida e com qualidade. A gente tem feito isso aqui no CREA Ceará e eu agradeço todo o corpo funcional do CREA que tem entendido esse meu anseio, tá? E queria deixar aqui minha rede social, @Emanuel Maia Mota, Emanuel Maia Mota, para quem quiser acompanhar o dia a dia aqui do CREA Ceará, também pode acessar @CREA Ceará e ver como é que a gente tem feito esse trabalho bem diferente, bem positivo aqui no estado. Obrigado, Ulisses, por compartilhar isso. Depois vamos fazer uma live só de nós três para trocar umas ideias aí de provedor de internet. Tem muita história bacana aí. E Thaleson, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui no seu canal. Obrigado, Emanuel. Eu que agradeço aí, cara, a sua humildade de estar aqui hoje, aqui batendo esse papo aqui com a gente e com os provedores aí de todo o Brasil. Valeu mesmo. E passar a palavra para o Ulisses agora. Manuel, eu quero também lhe agradecer, né, você, Thaleson, e de falar, Manuel, que a gente, em outro momento, eu tenho interesse, sim, a gente faça bate-papo, porque, assim, a pessoa chega, Thaleson, dizendo que foi provedor, tem que contar a história depois desse provedor, viu? Realmente, ninguém é provedor sem história para contar, viu? O Emanuel dava tem muita. Eu tenho umas histórias, Manuel, da época da antena, né? Aquela antena que chamava churrasqueira, né? Quando churrasqueira. Umas histórias assim que eu me fiz lembrar agora. Quando eu falei do ano de 2004, que eu comecei, lembrei aqui dessa época. E dizer, tá, que o nosso objetivo, né, que eu sinto assim, que nós três, é realmente trazer de forma transparente, né, realmente a forma dos produtos tomar cuidado. E eu, pessoalmente, tá, eu me coloco assim à disposição, né, se alguém tiver um contraditório, quiser fazer um bate-papo, eu acho que assim, a gente trouxe realmente o que é que a lei traz, a gente trouxe o conselho para poder trazer realmente de uma forma fundamentada, porque o que não pode é o setor ficar tomando decisões por assuntos que não vêm de uma forma transparente. Isso é perigoso, mas tem consequência. Mas eu fico feliz. O produtor da internet, Manuel, é um setor que vem crescendo, vem se organizando, né? Provedor, assim, de uma forma geral, o que eu vejo, o provedor ele não é clandestino porque ele quer. Muitas vezes ele pode até não saber a consequência dos erros, né? Mas aqueles que já vão, assim, tendo um pouco mais de clareza, eles vão buscando realmente pela regularização. Então, alegria, viu? Abraço a todos e estou aqui à disposição também. Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, tá? Só vou retirar vocês aqui para poder finalizar a live aqui. Uma boa noite. Show de bola. Boa noite. Tchau, tchau. Então, quero agradecer você também, né, que estava acompanhando a nossa live aqui até agora. Você que chegou agora aqui na nossa live, volta ela do começo, assiste ela do começo todinha. A gente passou por bastante assunto interessante aqui para você, provedor de internet. Tá? Você que não é inscrito, se inscreva. A gente acredita que conseguiu responder todas as dúvidas aí, né? Pelo menos as principais dúvidas que os provedores têm em relação a esse tema. E quero te convidar a conhecer um pouco mais sobre a Vanax Telecomunicações. A Vanax Telecomunicações te ajuda, né, a ter esse registro junto ao CREA, mas também ter compartilhamento de projetos de poste, a você regularizar o seu provedor de internet do zero. O link está aí na descrição do vídeo aí. Você pode procurar o pessoal da Vanax Telecomunicações, que é um parceiro nosso, que te ajuda com toda essa parte burocrática, certo? Então, mais uma vez, todo mundo, obrigado, Felipe, também, presidente, se eu não me engano, se eu não estou falando besteira, né? O Felipe é presidente do CREA aqui de Barueri, São Paulo, também estava presente aí na nossa live, respondendo todo mundo aí, né? As dúvidas do pessoal do chat aí. Obrigado a todo mundo que compareceu. O Marcos Mota também aí, Doutor Fusão que apareceu, Fito Foto, Cledson Turra, obrigado. Valeu, pessoal. Uma ótima noite.